Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Dicas. Estamos na nossa sequência de polinômios. Dessa vez a gente vai falar sobre fatoração de polinômio. Eu até vou te explicar algumas outras ideias por trás dela, mas a fatoração em si é algo muito prático. Basta você saber as raízes desse polinômio. Vamos dar uma olhada aqui comigo. Se liga só. Sem ficar inventando firula, vamos direto ao ponto. Se eu tenho um polinômio que é de grau n, ele seria algo do tipo an, x elevado a n menos 1, x elevado a menos 1, até o a zero. Tranquilo? Vamos supor, por hipótese, que as raízes desse polinômio sejam R1, R2, R3 até o Rn. Entenda o seguinte, se um polinômio tem grau n, necessariamente ele vai ter n raízes. Elas podem ser iguais, elas podem ser distintas, elas podem ser reais, elas podem não ser reais, sendo imaginárias, né, complexas em geral. O fato é que são n raízes complexas, necessariamente. Se liga que isso já foi questão de prova, tá? Se falar que são n raízes reais, tá errado, tu não pode garantir. Tudo bem? Então, a gente teria aqui raízes que podem ser complexas ou não, né? Podem ser complexas, elas vão ser. Podem ser imaginárias ou reais. Tranquilo? Dentro dos complexos, você tem os reais e tem os imaginários, que é a galera que tem o i. E aí tem os imaginários puros, que só tem o i. Não tem termo real. Tá? Tem ali as n raízes. O que a fatoração nos diz é, tu vai pegar o termo dominante, aqui a gente chamou de an, né? X menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, e vai até a nésima. Isso já é uma fatoração. Teu polinômio tá ali fatoradinho, bonitinho. Exemplinho bobo. Ainda bobo. Depois a gente desenvolve algumas ideias relacionadas a essa fatoração, tudo bem? Se eu tenho meu polinômio sendo x ao quadrado menos 5x mais 6, botei de segundo grau mesmo, tá? Perceba que eu não tenho que fazer nenhum rebuliço para fatorar esse polinômio. Eu só preciso ser capaz de achar as raízes, nesse caso ele é de segundo grau, então Bhaskara mesmo. Para graus maiores, a gente vai ter técnica para isso, Brio-Ruffini, teorema das raízes racionais e por aí vai. O fato é que as raízes aqui seriam 2 e 3. Tranquilo? O que a fatoração me diz, então? Eu vou pegar o coeficiente do maior grau, não tem nada escrito, então é porque o coeficiente é 1. 1 vezes, claro que esse 1 eu não preciso escrever, eu só estou escrevendo para deixar bem explícito, bem indicado que existe esse coeficiente ali. X menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Se você tem as raízes, a fatoração é instantânea. Não tem mais o que fazer. Tudo bem? Mas, Felipe, por que bolhufas? Isso sequer funciona, tá? Vamos visualizar o seguinte. Quando uma divisão é exata, não precisa ser polinomial, né? Qualquer divisão. Mas no caso polinomial, dizemos que o resto é zero. Isso é meio óbvio. Eu vou botar nulo, só porque eu acho que vai ficar mais bonito escrever nulo. Joga pra cá. Tá, pronto. Só vou trocar a cor aqui. Se for uma observação, então amarelinho. Só que existe uma consequência dessa fala, tá? Existe uma consequência dessa fala. Quando a divisão é exata, a gente pode dizer que as raízes do divisor são raízes do polinômio, do dividendo. Então, num primeiro momento, né, a gente tem P de x igual a D de x vezes Q de x. Afinal, o resto é zero, entende? Tipo, isso aqui está supondo que o resto deu zero. Foi o que a gente tomou como hipótese. E a gente vai continuar com a seguinte fala. E, portanto, em particular as raízes do divisor, que é um cara mais interessante pra gente,
raízes. A do quociente também, mas eu estou mais focado no divisor. Serão raízes do polinômio. Beleza isso? Tá, Lipe, entendi o que tu falou, tá? Se a divisão for exata, então o D de x divide perfeitamente o P de x, você garante que as raízes do D são raízes do P. Cara, isso já é uma informação bastante interessante, tá? Já é uma coisa maneira de você ter em mente. Mas, em particular, se a gente pega um D de primeiro grau, com R1 sendo a raiz do P, tá? Aí que eu comecei a escrever do Neida, né? Temos, vou fazer essa expressão aqui, P de x igual x menos R1 vezes um quociente. Entenda que esse quociente ele tem as outras raízes do P. Eu já estou até falando isso também, porque isso vai afetar o nosso Brio-Ruffini. Tá? Essa conversa ela vai ser útil para a gente fazer o algoritmo de Brio-Ruffini também, não só para fazer a fatoração de polinômios. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Esse cara é de coisa, só que esse aqui volta a ser amarelo. O que vai acontecer aqui? Se fizermos essa ideia para todas as raízes, raízes. Pô, esse acento aqui da raízes nunca vai. Pô, eu não acho minha letra particularmente feia, não. Mas falar, não tem nem comparação quando digita, tá ligado? Diferença. A gente vai ter o seguinte, então. P de x. Se eu tô pegando todas as raízes, a gente vai ter um x menos R1, um x menos R2. Porque eu tô fazendo em sequência, não tô fazendo ao mesmo tempo, tá? No final, ainda vai sobrar um quociente que vai ser um número. O lance é que esse número... Ah, Felipe, eu não sei por quê. Confia, tá? O porquê disso aqui não vai importar muito, não. Esse número é justamente o AN. Esse número que sobra. E é daí que a gente chega na expressão que o P de x é o AN, x menos R1 e por aí vai, tá? Eu não estou fazendo uma demonstração me preocupando em formalidade não, tá? Generalização, essa coisa toda. Não é meu foco nessa explicação. Eu só quero que você entenda o conceito de que você está fatorando o polinômio baseado na obtenção das raízes dele. No fato da divisão ser exata, quando você divide por x menos essa raiz especificamente. Só que se você faz isso em sequência, tu vai ter x menos R1, x menos R2, x menos R3. E por que isso acontece? Porque o quociente, cada quociente que vai aparecendo ao longo, ele contém as outras raízes do teu polinômio. Entende? Guarda essa ideia. A gente vai trabalhar essa ideia na nossa próxima aula, exatamente. A próxima aula vai ser sobre o Ruffini. Então a gente tem aqui a fatoração, né? A fatoração foi a primeira coisa falada. Essa é a parte importante da aula. Eu quero enfatizar isso para vocês. Tranquilo? Mas a gente vai desenvolver um pouquinho essa ideia no algoritmo de Brio-Ruffini e mostrar que esse algoritmo ele é muito bem utilizado para, enfim, para achar as raízes do polinômio, para fazer a fatoração desse polinômio. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!